pensando em como seria. Eu comecei a imaginar, eu comecei a fantasiar. Falei que era o meu pai, ele vai voltar pra casa. Ele vai voltar pra casa, ele vai voltar a cuidar da minha mãe, vai cuidar de mim. Nós vamos ter aquela vida que eu sempre sonhei. Ele vai eu imaginava a casa que eu moro hoje, Deus me deu essa bênção. A casa que eu moro hoje, ela lembra muito o que eu fantasiava que viveria na minha infância, na minha juventude, quando meu pai voltasse pra casa. Casa com detalhes de madeira, casa grande, quintalzão, tudo que eu tenho hoje aqui, lembra muito esse detalhe, porta de madeira, chão de madeira, o chão aqui é todo de madeira. E eu imaginava ficar que eu vou viver assim, eu vou sair daquele lugar de mais novo. Quando a gente escuta o que ele fala, ele tá contando ali a própria infância dele, a gente encontra muito o quê? Abandono paterno, tem conflitos conjugais, tem infidelidade que ele relatou do pai dele, assim, absurda, várias, saía com várias mocinhas, não sei o quê. A mãe brigou a ponto ali do pai sair de casa, abandonar ele, foi exatamente essa palavra que ele usou, o abandono. A ausência de carinho paterno com ele, e até o sonho de infância ali de que o pai voltasse para casa, para que finalmente ali aquela família existisse da maneira como ele desejava. Apenas coloquem as duas coisas lado a lado, porque agora eu faço o que eu considero uma pergunta legítima pra você, Furishlik. Quando você fala sobre mim, você sabe que não tá falando sobre mim, né? Você tá falando, tentando preencher e pregar na minha vida coisas que você viveu. Você tá trazendo referências daquilo que você próprio viveu. Agora deixa eu colocar definitivamente na sua cabeça, porque eu não sou a sua história. A sua história não faz parte da minha vida. Meu pai não é seu pai. O Furishlik, ele teve uma treta ali com cortes de alto valor. E, sinceramente, isso ele inventou, porque não teve nada dele ter criado esse tipo de... Ele tirou essa treta do orifício rugoso dele. E, em determinado momento, ele resolveu me mencionar indiretamente no vídeo. O que é particularmente irônico, porque ele fez um vídeo sobre o corte de alto valor e a thumb era essa aqui, ó. Era não, né? É essa aqui. Corte de alto valor, entenda. Quem manda indireta é... Como eu não uso esse termo, vamos chamar aqui, substituir por meretriz. Mas me responde uma coisa, Fúria. O que seria uma pessoa que faz um vídeo dizendo que quem manda indireta é meretriz e dentro do próprio vídeo fala indiretamente sobre outra pessoa? Você é uma meretriz suprema, só pode. Quer dizer, eu não sei, né? Fica aí no ar a situação. Eu resolvi falar sobre isso porque eu já cansei desses mimimis do Fúria e Tradição, dessas citaçõezinhas que ele faz aí de mim volta e meia nos vídeos. Não é a primeira. E principalmente porque existe uma hipocrisia muito grande nas coisas que ele fala das pessoas e sobre a própria vida dele. Há quase um ano, o Furishlik, ele fez um vídeo sobre mim. Naquele vídeo ele falou coisas sobre a minha vida que não são verdade. É um mentiroso. Um cara, assim, realmente covarde. Ele mente sobre as coisas. Ele falou da minha família, falou que eu não sabia quem era o pai do meu filho, falou ali sobre o meu pai, falou sobre a minha estrutura familiar. Enfim, ele construiu praticamente ali uma biografia paralela sobre mim. E só que, tipo, eu passei tanto tempo pensando no porquê uma pessoa mente sobre a vida da outra. Porque esse defeito dele eu não tenho. Eu, por exemplo, tive um excelente pai. Eu fui casada durante ali quase 14 anos. Eu tenho uma excelente base familiar. Meu ex-marido é um excelente pai e é extremamente presente na vida do nosso filho. Nós temos uma relação realmente, assim, de verdade, bem tranquila. Então eu ficava pensando de onde é que esse cara tirou essas coisas. Por que ele tá atribuindo a mim uma história que não é minha? E hoje, depois de assistir alguns vídeos ali do Fúria, sobre a própria história familiar dele, eu percebi uma coincidência que, no mínimo, é muito curiosa. Porque várias das coisas que ele tentou associar à minha vida se parecem muito mais com experiências que ele próprio relata ter vivido. Quando eu vi ele falando indiretamente sobre mim, eu fiquei um pouco irritada. Porque, cara, de novo, ele vai ficar ali me mencionando indiretamente, mentindo sobre mim. Só que, quando eu vi o quanto ele passou na infância, eu fiquei com pena. Porque independente do que eu pense sobre esse homem mentiroso que tá aqui na tela, esse aqui, o que ele relata ter vivido é uma coisa muito triste, entendeu? E eu vou mostrar isso pra vocês agora. Mas antes, se você não me conhece, é novo aqui no canal, ou até mesmo se você já é aqui da casa, olá, tudo bem do lado daí? Tudo certinho? Eu me chamo Laia Oliveira e seja muito, muito bem-vindo ao meu notório mundo. Bem, inicialmente eu só vou contextualizar aqui rapidinho a treta, né, com corte de alto valor. O corte de alto valor tem um outro canal, e ele faz alguns vídeos ali mencionando algumas coisas sobre a parte que ele pensa relacionada a determinados assuntos. E por incrível que pareça, o Furishlik, ele tomou pra ele um vídeo que não cita ele em momento nenhum, nem sequer sobre ele, a questão dos retardatários que o corte de alto valor fala, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo do corte pra vocês irem conferir depois no novo canal. Deem envio pra ele. Eu discordo de muita coisa ali, mas eu entendi claramente, pelo menos na minha percepção, que o vídeo não teve nada a ver com Fúria e Tradição. Ele colocou uma carapuça ali e serviu
envio pra ele, pronto. Quando eu vi aquilo, não me interessou inicialmente, só que no meio desse vídeo, ele vai e faz uma citação indireta sobre a minha pessoa. Então eu faço, opa, não é assim, né? Vamos ser intelectualmente honestos, Fúria. Vamos, pelo menos, se formos citar um fato, falar a verdade sobre ele. Mas eu vou deixar aqui rapidinho pra vocês ouvirem sobre essa questão. Um trabalho que eu considero melhor que o dele. E eu posso considerar isso da mesma forma que ele considera o trabalho dele melhor do que o meu, e não há problema algum. Mas, como um covarde como esse, cara, ele fez uma live no canal do Best da Black que foi uma moça. É uma outra moça que me ataca. E essa moça começou a falar na frente de todo mundo o seguinte: antes de falar, ela falou com um Corte. Ai, gosto tanto do teu conteúdo, Corte. Como você é um cara inteligente. Desarmou o Corte. E essa moça começou a falar depois o seguinte: não, porque vocês não estão sabendo nada sobre os termos da Escarlate. Eu vim aqui para ensinar vocês o que é o termo de emissol, por exemplo. Vocês estão com a definição totalmente errada. Vocês não sabem falar. Vocês podem assistir essa live lá para ver que não é mentira minha. O que o Cortes fez? Calou a boca. Toda essa ideia de combatividade que ele quer apresentar para vocês foi vendida no momento que recebeu um elogio de uma digníssima, que não é muito digníssima, mas no momento que recebeu o elogio de um emissol, acabou. Toda essa ideia de altivez, de combatividade, de defender o que é certo, ficou de boca calada, deixando a moça falar o que quiser na cara dele, e ele não teve a competência, a hombridade, a coragem de falar: não, você tá errada. Tudo que o Costa tá fazendo, cara, é performático. Eu vou começar a falar na parte que me envolve porque eu estava na live, tá? Eu sei exatamente o que aconteceu. Há uns 8 ou 9 meses atrás, eu tive uma animosidade, né? Uma discussão, uma treta pública, vamos dizer assim, com o Frixilique. E, num determinado dia, alguém me mandou uma mensagem dizendo que um rapaz chamado Mestre da Black, que eu não conhecia até então, e hoje eu conheço, estava fazendo uma live ali mencionando a minha questão, né, de treta que eu tive com o Fúria e Tradição. Numa tal de Kik, que eu também não sabia qual era a plataforma e hoje eu conheço. E tava falando ali sobre essa questão e tudo mais. Eu entrei no chat dessa live, o rapaz me mandou o vídeo, eu entrei. O Mestre da Black viu minha mensagem e me chamou lá para participar da live na hora que estava acontecendo. Não foi nada combinado. Eu entrei na live, eu subi lá e quem estava lá era o Corte de Alto Valor. A gente conversou e ficou ali durante alguns minutos, mas não foi uma conversa direta, tá? Quando eu descobri que era o Corte que estava lá, de fato eu elogiei porque eu gosto do conteúdo dele. Gosto, eu acho engraçado. Ele, Moreno Tatuado, o Moreno Tatuado também tem um canal, né, chamado Hackeando a Matrix, então eu gosto desses conteúdos porque eu morro de rir com esses conteúdos. Ponto. E de lá foi mencionado relacionado à treta que eu estava ali tendo com o Furixilique. Só isso, não teve mais nada. Se o Fúria afirmou categoricamente que eu falei que eu vim aqui para ensinar a vocês o termo que vocês não sabem, coloca esse corte, Fúria. Coloca. Você tem uma mania muito feia de fazer com que a sua palavra se torne prova. Só que não é. Diferente de você, eu trago as coisas aqui porque é assim que uma pessoa que foi criada com um pai, que entende, que aprende, que entende essa questão de ter hombridade, faz. A gente não só fala alguma coisa, a gente prova aquilo que a gente faz, porque esse é o correto. Isso era o mínimo que se espera de um ser humano. E o mínimo que se espera de um homem decente é fazer esse tipo de coisa, tá? Mas, enfim, o que esperar de você, né? Essa treta que ele tá tendo com Cortes de Alto Valor, ele falou que o Cortes falou da família dele, por exemplo, que é a mesma jogada asquerosa que ele fez comigo da última vez. Ele mente. Ele fala que falamos coisas que não falamos, pra poder validar o ponto dele e tudo mais. E isso é muito feio, porque eu tô cansada dessa estratégia dele de ficar acusando e esperar que a própria acusação dele funcione como prova. Só que não funciona. Essa coisa aí dele, ai, falaram da minha família, porque ele curtiu um comentário. Cadê isso? Cadê? Mostra. Você não vai mostrar porque é mentira. Eu não preciso nem sequer ver o conteúdo do Corte de Alto Valor pra saber que você tá mentindo. Que nem quando você falou que eu tava falando mal da sua família e eu mostrei um print provando que eu defendo a sua família, que a galera veio falar besteira do seu filho e eu fui defender porque eu acho bizarro a pessoa atacar a família do outro. Só que eu passei muito tempo tentando entender por que você é assim. E agora eu sei. Você fala tanto de ausência paterna porque você não teve um pai. Porque você, infelizmente, não teve uma pessoa para te guiar no caminho de ser um homem honrado, de ter hombridade. Porque você fala sobre honra e masculinidade, só que você não aprendeu isso em casa. Você não tinha uma figura para te apresentar isso. Você falou algumas coisas sobre mim no ano passado e eu vou mostrar aqui uns 2 trechos. Prometo que vai ser curto porque eu quero muito que a gente pegue e correlacione com os seus relatos. As coisas não são assim. Nós precisamos confrontar. É a figura de um pai. Talvez, eu não sei, talvez você não tenha tido um pai de verdade na sua vida. Espero eu que tenha tido, mas o fato de você ter, sim, perdido a virgindade com qualquer um, que nunca significou nada na sua vida, já é pra mim um indicativo muito bom que você não teve um bom pai.
Eu não estou, vai falar, está falando da minha família. Ué, você também critica a minha família. Aí vamos ver esse outro aqui que ele falou. Lai, o mundo, como eu disse antes, não precisa de você. Nós não precisamos de você. Se você sumir hoje, ninguém vai sentir falta de você. A única pessoa que vai sentir falta é o seu filho. É ele que precisa de você. E você perde tempo que deveria ser aproveitado no desenvolvimento dos cuidados para com ele, tentando ensinar como o mundo. Esse é o problema, como o mundo funciona, como o mundo tem que ser. Lai, o mundo não precisa ouvir a sua voz, nem saber os seus pensamentos. Quem precisa de você de verdade é o seu filho que você não está cuidando como deveria, porque você não foi capaz nem mesmo de dar um pai correto pro seu filho. Eu quero muito que vocês prestem atenção nesses vídeos, porque é muito fácil posar de superioridade moral quando primeiro você inventa a história da vida da pessoa que você está tentando atacar. Você cria uma versão dessa pessoa que não existe, você atribui a essa versão todos os defeitos que aconteceram na sua vida. Você não está falando de mim aqui, Fúria, agora eu entendo. Você está falando da sua vida, de quanto desastrosa foi sua infância, entende? Então você chegou dizendo ali, em essência, que o mundo não deveria ouvir a minha voz porque eu não teria conseguido dar um pai decente para o meu filho. Olha o nível de arrogância de alguém que não conhece absolutamente nada sobre o pai do filho do outro. Quando dois adultos, Fúria, terminam, existe uma coisa que precisa estar acima de qualquer coisa, que é o filho do casal. E o meu filho tem uma excelente relação com o pai dele. O pai dele é extremamente presente. E sabe, uma das razões pelas quais eu sempre tive essa consciência de, tipo, independente de que acontecesse, o meu filho, ele sempre teria um bom convívio com o pai dele, porque eu tive um excelente pai. Eu tive. Meu pai sempre me ensinou uma coisa muito importante, que a vida nem sempre ali acontece da maneira como a gente planeja, que muitas vezes os planos podem mudar, que relacionamentos, eles são feitos para durar para sempre, mas se um dia acontecer de terminar, os adultos podem ter problemas, mas os filhos não têm absolutamente nada a ver com esses problemas. E quando um pai ou uma mãe deixa os próprios ressentimentos respingarem na relação do filho com outro genitor, no caso, quem está falhando ali é o adulto, são os adultos, entendeu? Foi isso que o meu pai me ensinou. E foi isso que eu levei para minha vida. Meu casamento, ele teve o término, mas a paternidade do pai do meu filho, não. Então, Fúria, você simplesmente não sabe do que você tá falando. E essa é a parte curiosa, porque enquanto você inventa que eu não tive um bom pai, eu encontrei vídeos seus, Fúria, falando sobre a excelente relação que você teve com seu pai. Meu pai tinha ido embora, minha mãe tá com os problemas emocionais. Eu não vou fazer nenhum deboche da situação não, tá? Eu só quero que vocês prestem atenção. Eu quero que primeiro a gente analise a infância dele, porque o adulto mentiroso que ele se tornou não invalida a infância ruim que ele teve, tá? Vamos escutar essa segunda parte. Vou falar um pouquinho da minha história. O meu pai ele nunca me amou como pai. Meu pai nunca teve aquele carinho de pai com filho, ele sempre me tratou muito mal, sempre me abandonou. Só para deixar claro, como vocês estão vendo, são palavras dele sobre a infância dele, não minhas. O meu pai nunca teve essas coisas, né? E como meu pai abriu mão disso, quando ele casou, quando ele começou a ter dinheiro formado, meu pai tentou viver as experiências da juventude quando isso já tinha passado. Aí o que ele fez? Ele queria viver saindo com mocinhas, sabe? Indo amantes, indo pra boate. Quando meu pai largou minha mãe, a gente tinha uma briga, porque meu pai saía muito da minha mãe. Vocês lembram lá no começo, quando eu falei que a minha irritação começou a dar um lugar, uma sensação diferente, um lugar diferente ali? Pena, cara. Porque agora eu tô conhecendo uma parte da história desse homem que eu não conhecia. Veja essa outra aqui. O Felipe também tá com nota ruim. Por que ninguém briga com ele, só briga comigo? E o pai do Bruno chegou e falou o seguinte: porque eu não brigo com ele, porque eu não sou o pai dele. Isso, eu não entendi na hora isso, mas hoje em dia eu entendo. Sabe por que ninguém brigava comigo? Minha mãe não brigava comigo com minhas notas ruins, meu pai também não. Ninguém brigava comigo porque ninguém me amava o suficiente para se importar. Vocês entendem? Por mais que ele tenha se tornado esse adulto que ele é, cara, eu consigo ter empatia com o que essa criança passou. Não com a versão dele adulta, mas com a criança. Pensando em como seria, eu comecei a imaginar, eu comecei a fantasiar. Foi que era o meu pai, ele vai voltar para casa. Ele vai voltar para casa, ele vai voltar a cuidar da minha mãe, vai cuidar de mim. Nós vamos ter aquela vida que eu sempre sonhei. Ele vai. Eu imaginava, a casa que eu moro hoje, Deus me deu essa benção. A casa que eu moro hoje, ela lembra muito o que eu fantasiava que viveria na minha infância, na minha juventude, quando meu pai voltasse para casa. Casa com detalhes de madeira, casa grande, quintalzão, tudo que eu tenho hoje aqui, lembra muito esse detalhe, porta de madeira, chão de madeira, o chão aqui é todo de madeira. E eu imaginava ficar aqui, eu vou viver assim, eu vou sair daquele lugar de Vaz Lobo.
Eu acho que essa parte, e eu quero, por favor, que vocês entendam que isso aqui é uma coisa séria, é no mínimo muito curioso, porque agora voltem para aquilo que ele dizia sobre mim. Segundo ele, eu não tive um bom pai. Segundo ele, eu não consegui proporcionar um pai decente ao meu filho. Segundo ele, existe toda uma desestrutura familiar na minha história. Só que, gente, isso não existe, simplesmente não existe na minha vida. Quando a gente escuta o que ele fala, ele tá contando ali a própria infância dele, a gente encontra muito o quê? Abandono paterno, tem conflitos conjugais, tem infidelidade que ele relatou do pai dele, assim, absurda, várias, saía com várias mocinhas, não sei o quê. A mãe brigou a ponto ali do pai sair de casa, abandonar ele, foi exatamente essa palavra que ele usou, o abandono. A ausência de carinho paterno com ele, e até o sonho de infância ali de que o pai voltasse para casa, para que finalmente ali aquela família existisse da maneira como ele desejava. Apenas coloquem as duas coisas lado a lado, porque agora eu faço o que eu considero uma pergunta legítima para você, Furishlik. Quando você fala sobre mim, você sabe que não tá falando sobre mim, né? Você tá falando, tentando preencher e pregar na minha vida coisas que você viveu. Você tá trazendo referências daquilo que você próprio viveu. Agora deixa eu colocar definitivamente na sua cabeça, porque eu não sou a sua história. A sua história não faz parte da minha vida. Meu pai não é seu pai. Meu pai foi um excelente pai, maravilhoso. E não, ele não foi condescendente comigo com as coisas, pelo contrário, ele foi um pai ali bastante rígido, mas ele era extremamente carinhoso. Ele não abandonou, ele cuidou da gente. Meu pai faleceu por um erro médico e foi muito triste ouvir você falar mentiras sobre meu pai. Meu pai não é o seu pai. Meu ex-marido não é o seu pai. Ele é um pai extremamente presente. Quando acabou o nosso casamento ali, quando ele chegou ao fim naquele momento, não acabou a minha maternidade nem a paternidade dele. Pelo contrário, a gente, conversa muito para que nada resvale no nosso filho e a gente tá sendo, assim, excepcional nessa tratativa. Nada resvala no nosso filho, tá? Meu filho não vive a sua infância. Meu filho tem uma infância excelente. Meu filho tem uma infância acima da média da maioria das crianças. Minha família não é a sua família. Não foi aquele desastre que você teve na sua infância. Eu sinto muito pelo que você falou da sua vida e pelo que você passou. Só que você não pode inventar uma biografia pra mim simplesmente porque você precisa que eu caiba dentro da imagem que você criou, do desastre da sua vida. Agora, se você insistir nisso, prove, porque suas palavras não valem nada. Você não pode chegar e falar da vida dos outros sem provar nada. Você fala com uma convicção gigantesca sobre coisas que você não conhece. E depois ainda fica pousando de superioridade moral em cima da história que você mesmo inventou. E é por isso que eu classifico você como uma pessoa fraca e covarde. Porque você, pra mim, é um homem fraco que precisa inventar características sobre outra pessoa para conseguir atacar aquela pessoa. Mas não faz isso. Isso não é hombridade. Eu sei que você não conseguiu aprender isso com seu pai, mas o meu me ensinou e eu vou te ensinar. A gente não faz isso. A gente não mente sobre a vida do coleguinha. Isso não pode, isso é errado. Se você quiser falar sobre a pessoa, você tem que falar com base em fatos. Eu nunca xinguei a sua família. Eu nunca destratei a sua família. Quando eu falava sobre você, eu respondia os comentários nos meus vídeos. Agora, hoje, qualquer pessoa que falar o seu nome perto de mim, eu falo quanto você é mentiroso, fraco e covarde. Cara, eu tenho defeitos, tá? Eu erro, eu posso falar besteira, mas eu não minto. Você não precisa inventar coisas sobre a minha família. Você não precisa inventar coisas sobre o meu casamento. Você não precisa inventar coisas sobre o pai do meu filho. Você não precisa ficar criando um mundo fantástico de Bob na sua cabeça. Quando você precisa fabricar a biografia de outra pessoa para tentar derrubar aquela pessoa, você não vai derrubar essa pessoa nunca. Você só tá tentando derrubar o personagem que você criou na sua cabecinha. Entende como é covarde a sua atitude? Porque você acusa, insinua, fala da família dos outros, mas quando alguém exige provas, você não dá. Até hoje eu tô aguardando as provas. Cadê? Até hoje. Você não vai colocar provas sobre a minha vida porque você não tem. Você não vai falar sobre a questão do corte porque você também não vai ter. Ai, gente mentirosa é muito covarde. Mas eu queria te passar um recado que você me falou naquele vídeo, mas eu acho que você tem que aprender isso. Então é muito fácil você tentar posar de superioridade moral quando a sua vida pessoal é uma bagunça. Você não tem envergadura moral de tecer críticas a mim. Escutou? Você não tem envergadura moral. Você não pode posar de superioridade quando a sua infância foi uma catástrofe. É muito triste o que você passou e de verdade, do fundo do meu coração eu sinto muito. Mas nunca mais venha resvalar a sua catástrofe de vida em mim, porque a minha não é assim, a do meu filho não é assim. É muito ruim, né? Você querer atacar uma pessoa, mas ela não se encaixar na caricatura que você inventou. Mas claro, obviamente, tudo que eu falei aqui nas partes de interpretação representa a minha opinião. E aquilo que eu apresentei aqui como fato está acompanhado das evidências que eu mostrei ao longo desse vídeo, pessoal. Eu gostaria muito de saber qual é a sua opinião aqui embaixo. Então deixa aqui nos comentários, não esquece de se inscrever nesse canal e me segue também lá no Instagram. Foi muito, muito bom conversar com você. Até a próxima e fica bem, tá?